boa noite, 7 horas, 19 horas, 32 minutos, mais uma escola vivencial. Gostaria que as pessoas fossem chegando e fossem dando o seu boa noite aqui para nós, para que a gente pudesse saber que as pessoas estão chegando. Terça-feira, mais uma EV, mais um tema. Oi, Leia, boa noite. Mais um tema maravilhoso. Por um acaso, hoje, nós vamos aprender sobre um tema que eu achei interessantíssimo. Os frutos do Espírito geram santidade. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos chegando aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Temos Carlos Eduardo, direto de Salvador. Boa noite, Carlos. Temos Marieli, direto de Itamaraju. Souza Júnior, Edgar Campos. Que legal! Eu já estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês, mas hoje estou aqui. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 17 de novembro, mais uma escola vivencial. E aí, vou convidar meu colega aqui de bancada, que eu também estava morrendo de saudade, Marcos Paulo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Regina. Boa noite, povo de Deus, paz e bem. E aqui na pessoa do meu amigo Edgar Campos, gostaria de estender esse boa noite, essas boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Que bom que vocês estão em mais uma escola vivencial virtual do Movimento de Cursilhos. Isso mesmo. Eu tenho certeza que nossos irmãos cursilistas, viu, Marco? Estava com saudade de ver essa dobradinha aqui, viu? Na tela. Mas vamos aqui. Então, gente, nós vamos dar início a essa escola vivencial, como sempre fazemos, invocando o Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós, que venha sobre as nossas mentes, que venha sobre os nossos corações, que nós possamos nos abrir para que o Espírito Santo de Deus possa nos fazer novas pessoas. Não adianta nada nós ficarmos em horas de orações, ficarmos participando de tudo que a igreja nos fornece, nos proporciona, mas se eu não vou adquirindo um crescimento espiritual. Então, isso é muito importante. Eu preciso me abrir para que o Espírito Santo de Deus haja no meu coração. Eu preciso me tornar, eu preciso a cada momento crescer espiritualmente. E as escolas vivenciais, eu tenho certeza que contribuem muito para este crescimento na nossa vida. Então, hoje, nós teremos um tema belíssimo que vai falar dos frutos do Espírito Santo. Esses frutos que nós pedimos sempre, todos os dias, através da oração do Vinde Espírito Santo. Então, eu convido a todos que acalme o seu coração, que relaxe um pouquinho dos afazeres da casa, que tente descansar um pouquinho neste Espírito Santo, porque eu sei que o Espírito Santo pode todas as coisas. Então, nós vamos iniciar. Eu já gostaria de convidar a vocês que pegasse o Guia do Peregrino, nosso Guia do Peregrino, na página 17. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Lá na página 17, diz o seguinte: o mundo que nós vivemos é de Deus, e Ele empresta para os corajosos. Nós somos esses corajosos, e esse mundo é emprestado a nós por Deus. Sem Deus, nada podeis fazer. Está escrito em João 15, 5. O mundo será evangelizado por aquele que o ame mais e encarne em si mesmo os valores do reino de Deus. Senhor, eis-me aqui na vossa presença, com ânimo e ardor, para melhorar, para ajudar os outros
e o meu ambiente a ser melhores. Ajudai-me com a força da vossa graça a ser transparente para os demais, a ser solidário na caminhada, a ser parceiro de todos na construção do vosso reino. Abre meus ouvidos e o meu coração para que eu possa ouvir o que quereis me dizer, Senhor. Entender o que quereis que eu compreenda e engajar-me na ação transformadora da minha vida pessoal, da vida daqueles que caminham comigo e das realidades aonde eu vivo. Aceitai minha disposição e meu compromisso de ser melhor a cada dia para melhor servir a vós, servindo aos demais. Convosco tudo posso, nada me atemoriza. Senhor, estou pronto, envia-me. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e que o Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê sempre a paz. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Marcos, nós já temos aqui 17 pessoas conosco. Gostaria de dar uma boa noite especial a todos vocês, irmãos cursilistas, meus queridos, que saudade que eu estava de vocês. Queria dar uma boa noite especial ao meu amigo e irmão Manuel Messias Vieira, da sua paróquia, da paróquia São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, Messias está sempre conosco. Messias não é cursilista, mas é um discípulo de Jesus, é um paroquiano presente, é um rapaz que tem muitas ações na igreja, na São Paulo Apóstolo. Você conhece, né, Marcos? Perfeitamente, conheço muito bem. Querido amigo. Messias, fique conosco, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E agora eu gostaria de convidar meu querido amigo, irmão cursilista, Luciano Leite. Ei, Luciano, boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite a todos. Gostaria de convidar também as pessoas que estão conosco para que pegassem a Bíblia, para a gente ouvir o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Luciano vai ler para nós e nós vamos dando prosseguimento à nossa escola vivencial. Primeiramente, boa noite a todos, cursilistas, né? Nessa terça-feira de escola vivencial. Quero aqui também externar meus sentimentos à família de Alessandro Spinacé, que perdeu o pai, uma coisa muito difícil. Só Deus para confortar nesse momento de dor, de sofrimento, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá para o Evangelho de Lucas 19, 1, 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que passava por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou na tua casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido.
palavra da salvação. Com você, Regina. A voz, Senhor. Amém. Ó, Senhor. Obrigada, Luciano. Fique conosco. Boa noite. Vamos acompanhar. Boa noite. Pois é. Vamos lá, né, Regina? Vamos fazer uma breve reflexão sobre esse belíssimo evangelho, que é o evangelho de São Lucas, mas essa belíssima passagem da pessoa de Zaqueu. Que aí a gente tira Zaqueu e pode colocar cada um de nós. A gente consegue entender muito mais quando a gente se coloca. E muitas vezes nós somos Zaqueus. Muitos de nossos irmãos que estão aí fora são Zaqueus. E ele é tão merecedor da misericórdia de Deus, tanto quanto eu, que estou dentro da igreja, estou dentro do movimento. Em Zaqueu, a gente começa a entender a dinâmica e o processo de salvação. Como é que ele se dá? Não depende dos nossos pecados, mas depende do quanto o meu coração está aberto para receber a misericórdia e querer fazer a experiência profunda com Jesus de Nazaré. Esse é o critério fundamental. Então, lembra daquela passagem que o próprio Jesus disse, é mais difícil, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a gente não pode ler toda a palavra de Deus, as escrituras, ao pé da letra. Porque quando chega em Zaqueu, um homem rico, que tem sua riqueza como é que chama? Adquirida através do seu trabalho, que é um trabalho, infelizmente, movido por corrupção, por extorsão, por tudo que a gente pode dizer que é ruim. Hoje, que a gente vive hoje, muitas das nossas políticas hoje, o dinheiro oriundo do mundo escuso, do mundo escuro. Mas esse é Zaqueu. E é interessante a gente entender esse processo de salvação, como é que ele se dá. O encontro de Zaqueu com Jesus mostra como a conversão acontece em etapas. De certo modo, ele revela como a salvação acontece na vida de quem se torna discípulo do reino. O primeiro passo consiste em desejar ver Jesus. No caso de Zaqueu, o evangelho não esclarece os motivos desse anseio. Você não sabe por que Zaqueu deseja ver, mas sabemos que ele tem um forte desejo e nada o detém. Ele quer ver Jesus. Então tem alguns obstáculos e ele vai vencendo os obstáculos. O primeiro obstáculo é o fato de ser de baixa estatura. Aqui pode ser uma estatura ser baixo no sentido físico, mas também pode ser baixo no sentido de ser humano que não cuida dos outros, que rouba e uma série de questões. Mas ele resolve esse problema subindo numa árvore, né? E aí ele resolve essa questão. Depois, ele se deixa amar por Jesus. Essa é uma das outras questões fundamentais. Se deixa amar por Jesus. Porque mesmo ele querendo ver, mesmo ele fazendo todo aquele movimento para ver Jesus, Jesus que primeiro o interpela. E Jesus diz, olha, eu quero estar na tua casa. Desça daí porque eu vou estar em tua casa. Porque hoje, e aí é interessante que Lucas sempre traz essa prerrogativa de Lucas, do momento. Jesus é o hoje. Jesus é o agora da vida da gente. Então, hoje eu quero estar na tua casa. Hoje a salvação entrou na tua casa. Porque o Filho do Homem veio resgatar e salvar aquilo que estava perdido. E Zaqueu faz a profissão de fé dele, né? E a profissão de fé dele não é dizer que ele acredita em Deus, não é dizer que ele acredita em Jesus, não é dizer que ele reza todo dia, não, ele é a espiritualidade de Zaqueu nesse momento, desse encontro, o que surge, na verdade, é um desejo profundo de reparar os danos que ele causou na vida dos outros. Portanto, os frutos do Espírito de Zaqueu surge a partir do encontro profundo com Jesus, que transforma a sua vida desde dentro para que ele repare o mal que ele fez aos outros. Portanto, cabe a cada um de nós também, enquanto Zaqueu, o quanto eu tenho feito, ludibriado, mentido, descuidado do outro.
e o quanto eu estou disposto a devolver em dobro, não para Deus, mas para o outro. Tantas questões, tantos problemas que eu roubei, e não quis que o outro fosse de fato ser humano. Então, os frutos do Espírito, ele surge a partir da experiência concreta com Jesus de Nazaré. E ele não surge como algo fora da vida da gente, no alto, extremamente espiritual, no sentido distante, mas das questões profundas que nos que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. No caso de Zaqueu, foi reparar os danos que ele fez aos terceiros. Então, que esse evangelho nos ajude cada vez mais a olhar para o outro e as necessidades da humanidade e reparar, muitas vezes, os equívocos e os erros que nós cometemos com os outros. Ô, Marcos, eu queria fazer uma observação seguinte, que Zaqueu queria ver Jesus, só que Jesus viu Zaqueu primeiro, né? Então, isso serve para que a gente perceba que Jesus, ele vê a gente sempre, né? Então, por mais que eu esteja bem ou mal, triste ou alegre, feliz, enfim, Jesus, ele está sempre nos vendo, né? E aí, Marcos, o Zaqueu queria muito ver Jesus e Jesus disse, hoje eu vou estar na sua casa. Então, Jesus, ele quer estar na nossa casa hoje. E, às vezes, Marco, a gente não tem tempo, a gente deixa para depois, a gente coloca desculpa para muita coisa, a gente coloca em primeiro lugar as coisas pessoais, materiais, enfim, e vai deixando as coisas com Jesus para depois, né? Então, toda vez que nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco, né? Eu aprendi isso há muito tempo. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a Bíblia, é Deus quem fala comigo. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de ler um trecho bíblico, apesar de muitos, Marcos, achar que é muito difícil a compreensão, porque tem o texto, tem o contexto, enfim. Mas o que a gente tira de recado em cada trecho da Bíblia que nós lemos? E aqui é o seguinte, no meu ponto de vista, que Jesus nos vê e que ele quer estar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa família. Se nós temos problemas, tribulações, Marcos, é porque é assim. Mas Deus está o tempo todo vendo e ele tem guardado para nós bênçãos. E no momento de Deus, essas bênçãos vai cair sobre mim. E eu preciso ter essa sabedoria de esperar esse momento de Deus na minha vida. Amém? Amém. Só um adendo, Regina, para a gente não esquecer nunca desse ponto fundamental que muitas vezes nós, e a gente ouve por aí, as pessoas dizem, eu fiz uma experiência com Jesus de Nazaré. Zaqueu fez, mas entenda que o fruto gerado dessa experiência é dispôs dar a metade dos seus bens aos pobres. As mentalidades e os esquemas antigos que Zaqueu vivia, ele deixa de lado. Ele transforma a vida dele. Então, a bênção vem a partir da mudança. Não há mudança e não há bênção se eu não mudo. Deus está, aí você traz uma questão fundamental. Deus está sempre olhando para cada um de nós. Está cada minuto, cada tempo dizer, desça daí. Venha fazer parte da minha vida e do meu reino. Entrar no reino não tem nada a ver com salvação. Entrar no reino significa entrar na dinâmica de vida de Jesus. E ao entrar na dinâmica de vida de Jesus, eu me transformo e resolvo todos os problemas que antes me impedia. A escravidão, as argolas que me prendiam, a escravidão da corrupção, dos medos e tudo, eu me transformo. Então, o fruto dessa experiência, ela se traduz na concretude da vida e não num dom espiritual para além do nosso ser físico, da nossa história, da nossa caminhada enquanto cristão. É no aqui e agora. É por isso que ele diz, hoje, eu quero entrar na tua casa, a salvação entrou na tua casa. E oxalá que cada um de nós, nessa live hoje, possa entender que todos os dias Deus está disposto a fazer um milagre na vida daqueles que estão dispostos a abrir o coração e deixar que Deus faça a morada.
É isso aí. Então, a nossa escola vivencial hoje, não é amanhã, é hoje, né, Marcos? Hoje. Ela tem o tema seguinte: os frutos do Espírito geram santidade. Então, esse Espírito que nós estamos falando, essas bênçãos, esse amor de Deus para conosco, ele vai gerar santidade em nós. E aí, Marcos, para preparar um pouquinho, né, essas pessoas que estão conosco, para preparar o nosso coraçãozinho para o entendimento, o nosso cérebro, eu gostaria de tocar uma musiquinha aqui, para que a gente pudesse relaxar um pouquinho mais o que nós vamos ouvir aqui. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que efeito da sua promessa perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, tá vendo aí, Marcos? aprecie o Senhor, e Ele logo virá. Que recado de Deus através dessa música, né, Marcos? Exatamente. Né? Eu gostaria, Marcos, de passar para você a responsabilidade de colocar na cabecinha de cada um que está aqui que nós precisamos ser santos. E é isso que Deus espera de nós. Queria também fazer uma observação. Eu tenho um irmão assistindo a gente diretamente de Cacoal, Rondônia. Meu irmão Gabriel. Seja bem-vindo, meu querido. Que prazer ter você conosco. Marcos, é com você então, meu querido. Fique à vontade, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Regina, aos demais. Que bom essa noite de estarmos juntos mais uma vez. Já que a Regina fez uma referência ao irmão dela, eu vou fazer uma referência à minha irmã, Andréia, direto de Una. Una pertence à diocese de Itabuna e tem um núcleo, ali uma sede do movimento de cursilhos de cristandade. Então é com alegria que também, no nome de todos, a partir da minha irmã, Andréia, eu cumprimento a todos vocês nessa noite. Eu gostaria de dizer para vocês que a reflexão de hoje, o bate-papo, eu gostaria que vocês também pudessem colocar aí no chat, nos comentários, perguntas, questionamentos, reflexões, que a gente vai lendo também e vai alimentando esse nosso encontro de hoje. O que eu gostaria de falar hoje não trata-se de tratado teológico, não vai tratar de esquemas bem elaborados a partir da teologia tradicional, mas eu gosto de falar a partir da catequese e gosto de falar a partir da pastoral. Eu sempre fui
agente de pastoral. Desde que eu me entendo por gente, desde a minha comunidade de origem, um distrito de Ilhéus chamado Inema, eu sempre estive envolvido em pastoral de juventude, em pastoral litúrgica, e por aí foi. Então, nos anos que eu passei 7 anos no seminário, eu visitei muitas comunidades, tanto na Bahia, quanto nesse Brasil. Fiz missões no Mato Grosso, fiz missão no Rio Grande do Sul, fiz missões em São Paulo, fiz missões no Paraná. Então, conheço bem muitas realidades de comunidades, tanto bem estruturadas como comunidades extremamente carentes, no sentido do recurso financeiro, mas extremamente profunda de espiritualidade e de um encontro pessoal da pessoa de Jesus de Nazaré. Como Zaqueu fez essa experiência belíssima que hoje a gente participou deste evangelho. Portanto, é a partir dessa experiência que eu tive, teve a experiência também que eu fiz na Bolívia, em Cochabamba, morei por 1 ano e meio mais ou menos em Cochabamba, mas lá em vários departamentos, Oruro, Potosí, fiz várias experiências no Santuário Nacional da Bolívia, chamado, fica em Quillacollo, que é Nossa Senhora de Urcupinha. Passei 15 dias trabalhando também na Festa Nacional da Padroeira da Bolívia. Então, religiosidade popular, comunidades eclesiais de base, comunidades dos mais diversos setores, é desse ponto de vista que eu gostaria de falar. Eu gostaria a reflexão nossa fosse a partir de tudo que eu sei, de tudo que eu ouço, de tudo que teologicamente me dizem, de tudo que liturgicamente eu vivo. O que isso implica na minha vida? O que isso implica no meu cotidiano? O que isso implica no meu ser social? O que isso implica no meu ser profissional? O que isso me implica no meu ser familiar? Nos ambientes aí dentro do movimento de concílio, nos ambientes a qual eu estou inserido, seja na rua, seja no trabalho, em casa, como essa espiritualidade tem me tornado uma pessoa melhor. Essa espiritualidade, os frutos do Espírito gera santidade. E é uma das principais perguntas que nós temos que fazer de que espírito nós estamos falando? Hoje nós vivemos sobre um espírito. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque não é o espírito de Jesus de Nazaré. Esse é um dos grandes problemas que nós vivemos na atualidade. Portanto, a gente tem que entender, porque a gente pensa o seguinte: uma das piores coisas que pode acontecer a um cristianismo, ao nosso cristianismo, à nossa religiosidade, é pensar que o mundo do cotidiano não importa mais. Que as coisas do dia a dia não importam mais. Nós observamos atualmente o crescimento de movimento de cunho espiritualista. Nele se apresenta a ideia de vida no espírito como um não envolvimento no mundo. E é interessante que até a ideia daquilo, a minha pátria não é daqui. Eu tinha um amigo, não vou dizer o nome, mas ele já até faleceu. Faleceu, infelizmente, de Covid. Lá da minha comunidade de origem, ele era policial militar. E ele, um tempo, ele foi extremamente... A vida dele de polícia militar, o início da carreira dele foi muito assim, ele usou de muita... Como é que chama? Não sei, o exercício da força foi maior do que a necessidade em muitos casos. Só que o tempo foi passando e ele se converteu. Ele se tornou da Assembleia de Deus. E dessas minhas idas e vindas lá, um dia eu o encontrei e ele sentou comigo e disse assim: quando eu era do mundo, eu fazia e acontecia. Mas hoje eu não sou mais do mundo. Portanto, as coisas do mundo eu deixei para lá, coisa e tal. Eu falei: ô fulano, peraí, vamos colocar aqui os pontos nos is. De que mundo você está falando? Onde é que você vive, afinal de contas?
no mundo da lua, pelo menos você está aqui, você e eu, nós estamos conversando. De onde é que parte a sua fala? Eu disse, deixa eu tentar clarear um pouco, até que esse discurso seu, você possa levar mais adiante nas pregações que você... Porque me parece meio equivocado. Ele disse, por quê, meu irmão? Eu disse, olha, não é que você ainda é do mundo. O problema é que o jeito de olhar o mundo e de se comportar no mundo mudou. A sua experiência religiosa, a sua experiência com Jesus o transformou. Você permanece no mundo sem se deixar contaminar por esse espírito mundano. Portanto, hoje você é uma nova pessoa em Cristo. Cristo transforma a sua vida, mas não te tira do mundo. Pelo contrário, te joga no mundo para ser espelho, para ser exemplo, para ser cuidado, ser os olhos dele neste mundo. Visto que hoje nós somos convidados para sermos imitadores de Cristo. Portanto, não espere, não queiram fazer a experiência de Jesus de Nazaré, a experiência que te jogar para dentro da igreja e só lá você faz a experiência, é um equívoco. Precisamos entender que a experiência que fazemos de Jesus nos joga diretamente no mundo, para sermos presença de Deus no mundo, e iluminarmos esse mundo repleto de problemas, repleto de contradição. Nós somos contraditórios, mas entendemos que a partir do momento que fizemos a experiência, ainda assim podemos ter momentos contraditórios, mas precisamos sempre ter o centro da nossa vida, a pessoa de Jesus, e sempre lembrar, não é por aí que eu devo caminhar. Portanto, é preciso entendermos de que espírito nós estamos falando. Então, biblicamente, a ação do Espírito de Deus sempre se deu na história. Sempre se deu no mundo, nunca fora dele, nunca fora da história. No Antigo Testamento, entendam que lá no Antigo Testamento, se a gente pegar o Êxodo, o Deuteronômio, a experiência do povo de Deus, se fizesse a eles a pergunta, quem é o seu Deus? Você sabe o que eles responderiam? O nosso Deus é aquele que nos tirou da terra da servidão, libertou-nos do faraó e nos levou à terra de Canaã, a terra que gera leite e mel. Interessante essa expressão, vamos fazer aqui um adendo sobre a terra que gera leite e mel. Às vezes a gente não entende por que dessa expressão. Leite, porque é uma terra fértil, é uma terra onde tem água, é uma terra onde há probabilidade de se criar animais, de se ter pecuária. Mel, porque o que se tinha muito abelhas, então se tem vegetação, se tem água, se tem flores, e se tem flores tem abelha, se tem abelha tem mel. Portanto, quando se diz que tira da escravidão e leva para uma terra onde gera leite e mel, é uma terra próspera, uma terra fértil, é uma terra que dá possibilidade para que eles possam viver e serem mestres, protagonistas da própria história e não viver na escravidão. Entendam que, então, o espírito que permeia a vida daquele povo é o espírito libertador de Deus, que o tira da escravidão. Então, não é um espírito do nada, não é um espírito que simplesmente diz, olha, isso vai passar, você reza que isso passa. Você coloca tudo nas mãos de Deus, que todos esses problemas... Não, o Espírito genuíno de Deus, o Espírito genuíno de Jesus nos tira, de fato, dos problemas reais, ou deveria nos tirar. Porque se a minha espiritualidade, o Deus que eu sirvo, não serve para me tirar da escravidão que eu vivo, esse Deus não é o Deus de Jesus. Esse Deus não é o Deus Javé que tirou o povo da escravidão. Existe muito Deus por aí, e a esse eu prefiro ser ateu, que em vez de libertar, está escravizando pessoas. Em nome de Deus tem se feito miséria por aí. Portanto, mais uma vez, a pergunta é, de que espírito nós estamos falando? E vamos seguir mais adiante. Para nós entendermos, né, da mesma forma, ao longo de todo o movimento profético,
Quando pega ali a parte do profetismo, a ação de Deus e seu Espírito sempre se voltaram para a vida cotidiana. O Espírito sempre foi aquele que, falando pelos profetas, cobrava aos líderes do povo o exercício da justiça e que o monarca, o rei, considerasse a causa dos desfavorecidos, dos pobres, dos excluídos. Pois, nesse contexto, não cuidar do pobre é ir contra o próprio Deus. Não cuidar do excluído é ir contra o próprio Deus. Não cuidar da viúva, do pobre, do estrangeiro, é ir contra o próprio Deus. Então, o Espírito de Deus, a partir dos profetas, impelia esses profetas a salvar, a libertar, a cuidar do povo na concretude da sua vida, no chão da história, caminhando com eles. Não é diferente. Hoje também é assim. Não há como se falar de espiritualidade fora do mundo, desencarnada, desajustada da vida. A espiritualidade tem que nos jogar direto para a vida, para as questões da vida, para a política, para as ações sociais, para as periferias. Não existe cristão fora do mundo. Cristão ou estar no mundo ou tem que ser outra coisa. Um anjo por aí tem que voltar para o céu, tem que voltar para Deus, mas ser cristão, dizer que é batizado, nos joga para dentro do mundo e este mundo de contradição ao qual nós vivemos. Se pegarmos no Novo Testamento, a vida de Jesus, segundo os evangelhos, e aqui a gente tem hoje, na concretude da vida de Zaqueu, a gente vê como é que Jesus trabalha, como o seu espírito entra na vida de Zaqueu, como o seu espírito entrava na vida de todos o quanto ele se achegava. Era cheia, a vida de Jesus era cheia e guiada pelo Espírito, porque sua ação se dava na concretude da vida, na história humana, na vida daquele que estava caído, na desgraça da alheia, nunca num contexto para sempre, para cima, para o céu, longe das realidades, não era na realidade das pessoas. Lembra do texto de Lucas? Deixa muito claro a estreita relação entre ser cheio do Espírito Santo e ter um envolvimento com a causa dos oprimidos. O eixo fundamental do Evangelho e da vida de Jesus é a causa dos oprimidos, é a causa dos excluídos, é a causa dos abandonados, é a causa daqueles que não têm voz nem vez. Nele se narra, quando Jesus leu, lembra da história da sinagoga, o livro do profeta Isaías. Jesus entra na sinagoga, pega o rolo, desenrola e começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boa nova aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Teologicamente, biblicamente, esse é o início da vida pública de Jesus. Quando Jesus entra nessa vida, quando Jesus entra na história do povo, ele não é alheio à sua necessidade, ele não é alheio ao seu povo. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Espírito gera compromisso, ou deveria gerar. De que Espírito nós estamos mesmo falando? Portanto, vamos seguir mais adiante essa nossa reflexão sobre a espiritualidade que nós queremos ter enquanto cidadãos do mundo, mas sendo, pois, apóstolos de Cristo. Vamos mais adiante. Diante disso, qualquer esforço de se pensar uma espiritualidade fora da concretude da vida, ou ainda que não volte seu olhar para as pessoas necessitadas, desprovidas, marginalizadas, excluídas da sociedade, se mostra desconcertante do exemplo de Jesus. Não tem sentido nós entendermos que o Espírito Santo, que o Espírito que me guia, se eu sou guiado pelo Espírito de Jesus, não pode ser desassociado à causa dele. Então, a causa, e é por isso que aí eu me lembro de todas as campanhas da fraternidade,
que sempre tem um cunho social, sempre tem uma necessidade da sociedade para ser debatida, para ser trabalhada, para lançar um olhar, um discernimento. E aí é interessante que na nossa vida é preciso sempre estar discernindo o que é de fato do Espírito de Jesus e aquilo que não é do Espírito de Jesus. Isso nós precisamos entender. Isso nós precisamos valorizar. E aí eu me lembro, não sei se vocês me lembram, ou se lembram, eu não sei se eu sou tão velho assim, mas eu me lembro, eu acho que foi em 1982, eu tinha 9 anos de idade. Se vocês fizerem conta, vai saber a minha idade. Mas eu posso estar enganado, mas eu me lembro da campanha da fraternidade sobre quem acolhe o menor, a mim acolhe. Lembram dessa campanha da fraternidade? E a gente, enquanto criança, fazia muitas apresentações na escadaria da igreja. E eu me lembro de uma música de Padre Zezinho que dizia assim, menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Portanto, meus irmãos, ontem eu vi, é interessante, no Roda Viva, Preto Zezé foi o entrevistado da Roda Viva, e ele falando um pouco sobre esse cuidado, esse olhar que nós, enquanto cristão, enquanto cidadão, enquanto pessoas, enquanto político, não importa. O olhar que nós temos que ter com as favelas. O olhar que a gente tem que ter com os marginalizados, os excluídos. Porque se ele se torna bandido, a culpa é nossa. Quando um ser humano sucumbe, é o nosso ser humano que sucumbe junto com ele. Quando o ser humano morre no morro, ele não morre sozinho. Uma parte de nós morre também. Nós, enquanto seres humanos, estamos falhando. Nós, enquanto seres humanos, estamos deixando de ser seres humanos quando nós achamos que é um negro, é um favelado, é um bandido, tem que morrer. Só que a gente esquece que toda a desgraça da vida dele cai sobre nós também. Eu não estou dizendo que a gente tem que passar a mão nos ombros, nas costas, e não, ele tem que ser punido, mas precisa ter políticas públicas que possam cuidar da vida deles. E a espiritualidade passa por aí. Eu não posso ser cristão ignorando tantos irmãos nossos que vivem na miséria. Nós estamos cheios e tem muita gente se afogando em água benta. Tem muita gente dizendo que é de Cristo, tem muita gente dizendo que o que lhe move é o Espírito Santo, mas, infelizmente, o que move muito cristão é o espírito do egoísmo, é o espírito do eu mesmo, da autorreferência, de uma igreja para dentro. E quando a gente, nesse tema, fala os frutos do Espírito gera santidade, nós não estamos falando da santidade do altar, não estamos dizendo da santidade dos oratórios, daqueles que são canonizados. Não, eu quero lembrar da exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudet et Exultate, alegrai-vos e exultai, dos santos ao pé da porta, dos santos do cotidiano, dos santos do dia a dia, dos santos que não se deixa enganar pelas conversas de um Deus acima de tudo. Deus nunca quis estar acima de tudo. Deus, na pessoa de Jesus, sempre quis estar no meio. E o Espírito de Jesus nos impele para o meio, onde necessita. O Espírito de Jesus é o Espírito que moveu o samaritano. O Espírito de Jesus é aquele que profundamente marcou a vida de Zaqueu. O Espírito de Jesus é o Espírito profundamente cuidador de todos. E o Evangelho de Mateus, de Lucas, aqui na pessoa de Zaqueu, nos diz que a salvação é universal. Porque se bandido bom fosse bandido morto, Jesus poderia ter matado Zaqueu, porque ele era bandido, corrupto, roubava. Mas quando Jesus deu a oportunidade de fazer o encontro com ele,
transformou Zaqueu desde dentro, ele transformou a vida dele, transformou todos que estavam ao redor. E tem muitos de nós dizendo que é cristão, dizendo que é cursilista, dizendo que é de Deus, mas não permite que muitos irmãos, só porque está fora do nosso círculo, fora da nossa bolha, fora do nosso convívio, não merece a misericórdia e o cuidado de Deus. E nós relegamos eles à miséria, à morte e a tudo que é ruim. Vai para ele. Porque eu estou salvo, estou dentro da igreja, participo da igreja. Então, meus irmãos, não se esqueça. O Espírito de Jesus é o Espírito genuíno do cuidado, da compaixão, da misericórdia, de estar ao lado daquele que necessita. Não é que o rico não vá ser salvo. Olha Zaqueu aí. Olha o exemplo de Zaqueu, que participa também da alegria celestial. Olha o bandido lá na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, não vamos colocar empecilho na misericórdia de Deus. Nós sempre fazemos isso. Porque fulano é da Umbanda, fulano é do Candomblé, porque fulano é negro, porque fulano é gay, porque fulano, as pautas dele não é minha pauta, Deus não está com ele. Façamos essa reflexão. Marcos, mas hoje você está empolgado. Parabéns, meu querido. Que lindo, estou aqui balançando a cabeça o tempo todo. É isso aí, Marcos, é isso aí. Aí eu te pergunto, Marcos, essa espiritualidade que Deus quer que a gente acredite que tem, que nós devemos ter, ela tem que estar no mundo. A Lucília já falava isso para nós, que nós, cursilistas, podemos estar, sim, nesse mundo, sem ser do mundo, como você disse no começo. Porque, Marcos, é muito legal eu ser uma pessoa espiritualizada e estar só no meio de pessoas espiritualizadas. Não é isso? É muito fácil de se viver. É fácil? É fácil. Aqui em casa todo mundo é espiritualizado, todo mundo tem paciência, todo mundo tem compreensão com as coisas de Deus. E lá fora, o mundo, com aquele pobre que não tem oportunidade de conhecer as coisas de Deus, que não tem dignidade, como você está falando, que está lá abandonado. Então, é essa espiritualidade que Deus espera de nós. É neste mundo aí fora, que lá fora que a coisa é feia e que precisa de nós que estamos na caminhada. Marcos, muito interessante essa mensagem, porque o que adianta, Marcos, eu ser uma pessoa com a minha espiritualidade elevadíssima, mas eu não tenho ações. Eu não tenho ações. A espiritualidade é minha, é egoísta, é individualista. E a gente, Marcos, nós não podemos ser individualistas nas nossas orações, nós não podemos ser egoístas com a nossa oração, com a nossa espiritualidade. Interessante isso aí que você está falando para nós, uma escola vivencial belíssima para falar, ensinar a nós sobre a espiritualidade, que tem que gerar, sim, santidade. Nós não vamos ser santos de braços cruzados, não é isso, Marcos? Exatamente. E assim, lembrar, é que eu vou pegar aqui tentar ver aqui se eu acho alguma coisa sobre a Gaudete Exultate. Alegrai-vos e exultai. Olha o que diz aqui. Não pensemos apenas em quantos já estão beatificados ou canonizados. O Espírito Santo derrama a santidade por toda parte, no santo povo fiel de Deus, porque aprouve a Deus, desejou Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os como povo, que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. O Senhor, na história da salvação, salvou um povo. Não há identidade plena sem pertença a um povo. Por isso, ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos tendo em conta a complexa rede de relações interpessoais que se estabelece na comunidade humana. Deus quis entrar numa dinâmica popular, na dinâmica de um povo.
Então, Deus nos constitui povo, laos. Daí vem a expressão de leigo, que às vezes até equivocadamente nós dizemos que leigo é aquele que não sabe. Mas leigo vem de laos, que significa povo de Deus, povo escolhido, sacerdócio régio, povo. Daí vem a profundidade e a força de ser leigo. É o representante, pois, de Deus no mundo, na história, no chão da história. Não podemos nos esquecer jamais disso, que Deus nos constitui como um povo. Então, quando alguém sofre, sou eu que sofro. Deveria. Quando um indígena sofre, quando suas terras são massacradas, queimadas, o meu coração deveria arder também de tristeza. Quando o negro não participa da vida, e é interessante lembrar agora, nós estamos ainda naquele contexto das eleições, um fato me chamou a atenção, até porque eu conheço a cidade, conheço muito bem, que é Curitiba, capital do Paraná. Pela primeira vez na história, uma negra foi eleita vereadora da cidade de Curitiba. Agora imagine a vocês, como é que pautas, políticas públicas possam ser implementadas se pessoas que estão na periferia, pessoas que têm diversas questões, né? Aqui em Teixeira, quantas mulheres se elegeram para vereadora? Nenhuma. Como podemos implementar políticas públicas, sociais, que possam complementar mulheres? Oxalá que aqueles que lá estarão a partir do ano que vem tenham a sensibilidade de cuidar dessas pautas também. Portanto, meus irmãos, o que eu quero dizer é que ser cristão, que o nosso espírito é o espírito genuíno de cuidar da vida, a vida que Deus nos deu. Quando ele criou o mundo, deu o jardim do Éden, não foi para a gente destruir, não foi para a gente desmatar, não foi para a gente tocar fogo. Ele nos deu o jardim para sermos jardineiros, para cuidarmos do bem comum, da nossa casa. Infelizmente, nós estamos sucumbindo enquanto pessoas, enquanto seres humanos. O que Jesus veio fazer na Terra foi nos resgatar de toda a loucura que nós estávamos vivendo enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e parece que a gente não entendeu. Cada dia que passa, a gente se afasta mais da genuína mensagem de Jesus. E é isso que o Papa Francisco tem feito todos os dias, praticamente. Todo o tempo, o Papa Francisco tem nos chamado, nos alertado, nos conclamado para voltarmos à originalidade da mensagem, da vida e da espiritualidade de Jesus. A espiritualidade do cotidiano, do simples, de olhar aquele que ao longo da estrada está caído. Só que para a gente parece muito difícil. É muito mais fácil nós entrarmos na nossa igreja, prestarmos o nosso culto a Deus, voltarmos para a nossa casa e acharmos que está tudo bem, que já fizemos a nossa parte, que ser cristão é isso. Mas Deus nos convoca a avançarmos para águas mais profundas. E quais são essas águas? E mais uma vez eu bato na tecla que quando nós não permitimos que o outro participe da vida de maneira plena, sou eu que estou falhando enquanto ser humano. Quando ele morre, quando ele não tem vida digna, quando ele não tem um hospital de qualidade, quando ele não tem saúde, quando ele não tem escola, não tem educação, quando ele não tem até espiritualidade. Eu, como cristão, falhei. Porque se Cristo me fez discípulo seu e apóstolo no mundo para cuidarmos dos seres humanos e uns dos outros, por que eu tenho que fazer eleição?
esse serve e esse não, esse está dentro, esse está fora. A gente está sempre fazendo isso. Aquele não. Aquele não faz parte do meu grupo. E Jesus diz o quê? Opa, quem não está contra nós, está ao nosso favor. Portanto, hoje, nós vivemos também um momento muito difícil de um discurso de ódio. Negação da ciência. E nós achamos que tudo isso não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a religiosidade, com a espiritualidade. Não tem nada a ver com santidade. Que ser santo é estar para dentro no oratório. Não, gente. Nós estamos enganados. Nós precisamos resgatar a originalidade da vida de Jesus, que passou no mundo fazendo bem. Que ninguém, ao longo do seu caminho, não teve uma resposta quando se achegou a ele. E nós sempre estamos colocando limite entre Deus e o ser humano. Deus é para mim, o outro que acha o Deus dele. Portanto, a noite de hoje é sempre uma reflexão. Não é um tratado de teologia, mas um discurso pastoral, talvez, uma catequese, para nos fazer entender que o meu ser cristão, a minha comunhão diária, quando eu comungo, o que está por trás da comunhão? Às vezes a gente acha que a comunhão é eu e Deus. E de fato é. Mas esse eu e Deus se transforma em nós. Ou deveria. Porque quando eu comungo, na verdade, não é algo mágico que acontece. Quando eu comungo, deveria existir uma transformação pessoal minha de entender que quando eu trago o corpo de Cristo para mim e o seu sangue, eu estou dizendo, Senhor, o teu compromisso é o meu compromisso. A tua história é a minha história. A tua pauta é a minha pauta. Os excluídos, os marginalizados, os depredados, os marginalizados, também são causa minha. Porque ao comungar, eu me torno Cristo. Eu sou Cristo no mundo. Ou deveria ser. Então é uma responsabilidade muito grande que tem muita gente, por isso que, aí bem explicado, quando diz que quem comunga indignamente está comungando a própria condenação, é quando você não entende que ao comungar você está dizendo que você faz a mesma coisa de Cristo. Lembra da música de Padre Zezinho? De amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, cuidar como Jesus cuidou. E muitas vezes a gente comunga, mas não está disposto a fazer o sacrifício que Jesus fez na cruz e cuidarmos daquele que ele nos coloca todos os dias no nosso caminho, nas estrebarias da nossa vida, assim como o samaritano não coloca, pega o homem caído na estrada, leva para a hospedaria é o coração de cada um de nós. E todos os dias, Jesus diz para cada um de nós, olha, cuida dele, porque quando eu voltar, eu te darei em dobro. Só que quando Jesus voltar, e domingo foi o Evangelho dos Talentos, né? O que eu tenho feito com aquilo que Jesus colocou na minha mão para que eu cuidasse? Será que quando Jesus chegar aqui, eu vou estar igual às virgens imprudentes, sem olhos, sem luz, e achando que eu posso pegar carona na luz do outro? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Portanto, ser cristão hoje e sempre é fazer uma experiência profunda de Jesus. E quando no tema nós falamos que os frutos do Espírito geram a santidade, a gente tem que entender. O Espírito ao qual nós estamos falando é o Espírito de Jesus, é o Espírito do cuidado, é o Espírito da compaixão, da misericórdia, do olhar para com o outro. É esse Espírito que estamos falando. E a santidade não é outra, a não ser aquela que o Papa Francisco deixa bem claro, o santo do pé da porta, o santo nosso de cada dia, o cuidado, o atravessar a rua, a harmonia no trânsito. Quanta ignorância, às vezes, a gente vê no trânsito, as pessoas se degladiando, quer dizer, você não tem nenhuma gentileza com as pessoas. Portanto, para que a gente possa alcançar o céu e o
É preciso começar no dia a dia, no cotidiano, cuidando uns dos outros e cuidando das coisas básicas da vida. Ô, Marcos, e assim, aonde é que está escrito que é fácil? Que é fácil? Ah, não é. Não é fácil, não é fácil. Porque se nós ficarmos, Marcos, na nossa zona de conforto, se nós ficarmos no nosso comodismo, a gente não sai, a gente não muda, a gente não ajuda, a gente não cria essa espiritualidade com ação, né? Então, seguir Jesus, como tudo que a gente se predispõe a fazer na vida, não é fácil. Você precisa criar uma rotina, você precisa criar uma energia dentro de você voltada para isso. Você precisa ler, você precisa orar mais, você precisa ter essa sintonia com Deus, porque não é fácil. Não é fácil, nós somos humanos, nós somos servos ímpios. Não está escrito lá na Bíblia que nós somos servos ímpios, mas também está escrito o quê? Está escrito, estarei com vocês até o fim da vida. Então, nós precisamos, eu vejo tudo isso, Marcos, essa fala sua belíssima, eu vejo, eu colocaria assim uma palavra. A palavra seria confiança. Confiança em Deus, confiança nesse Espírito Santo que pode todas as coisas e confiança em mim mesma que posso, basta eu querer. Às vezes nós colocamos dificuldades em tudo, a gente coloca que não pode, não consegue, não vai dar certo, eu não vou dar conta, mas nós temos que sair dessa zona de conforto e confiar, porque quando nós nos abrimos para a ação do Espírito Santo, tudo vai acontecendo dentro de nós. Perfeito, Regina, porque espiritualidade que não liberta o ser humano não é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus nos dá a plena dimensão daquilo que a gente é. E é interessante, eu lembro aquele episódio, quando Jesus vai ensinar, fala para eles assim, olha, quando fores orar, entra no teu quarto e ora para teu Deus, que te ouve em segredo. E em segredo, ele te recompensará. Outro fecha a porta. Fecha a porta. Agora, em tudo em Jesus, a gente precisa entender que em tudo em Jesus, esse evangelho de Jesus é revolucionário. Se a gente for entender ele nas nuances, na profundidade, na capacidade de dar ao ser humano liberdade de ser quem ele é, aqui a gente vai entender a que Jesus veio. Jesus não veio criar dogmas, Jesus não veio criar regras, Jesus veio criar uma liberdade no ser humano, que ele possa ser aquilo que ele quiser, que o ser humano possa ser feliz, que ele possa se encontrar consigo mesmo. Lembra da primeira mensagem do concílio, o encontro conosco? E eu só encontro com Deus se eu estiver bem comigo mesmo. E quanta gente que não está bem consigo mesmo e que não encontra Deus e que a própria igreja o exclui por conta disso. E aí essa expressão que Jesus entra no teu quarto, a expressão que está no grego foi traduzida como quarto, mas não é quarto. A expressão que está no grego é tameion. Tameion significa dispensa. Ou, lembra sabe o quarto da bagunça? O quarto que quando chega uma visita, a gente junta tudo e joga lá para ninguém ver. Só que também para a cultura judaica era o lugar da bagunça, mas também o lugar do tesouro. E é nesse lugar que é só seu. É dentro da sua espiritualidade, dentro do mundo que só é seu. Sem interdição, porque é interessante que na cultura judaica, aí a gente entender essa parte aqui, lembrar desse detalhe. A espiritualidade estava centrada no templo e no sacerdote. E isso gerava um mecanismo de controle muito grande. Só quem poderia participar dentro desse pode ou não pode
tinha que estar dentro dos critérios, cumprindo aquelas centenas de regras impostas pelo judaísmo. Então, esse pode ou não pode interditava pessoas. Quantos de nossos irmãos hoje, que são, por exemplo, os LGBTs, que não se sentem acolhidos, não se sentem amados na igreja, que são interditados naquilo que são? E é justamente para esses que são interditados que Jesus diz: entra na tua vida, entra no teu quarto de bagunça e também no teu tesouro, entra naquilo que é de fato a sua vida e fala com Deus. Ele vai te ajudar, ele vai te compensar, ele vai cuidar de você. Porque muitas vezes religiosidades, religiões ao longo da história só serviu para legitimar exclusão de pessoas. E a genuína espiritualidade de Jesus, a genuína mensagem de Jesus não é de exclusão, é de incluir, em que todos possam participar, onde todos tenham voz e tenham vez. Mas para isso, eu preciso permitir. E muitas vezes eu sou empecilho. Aí fica a grande questão. Quantas vezes eu sou um empecilho para que a misericórdia e o cuidado de Deus não chegue no outro? Isso é grave. Eu preciso lembrar de quantas vezes eu sou assim. Marcos, eu gostaria de colocar aqui, até mesmo para você dar uma respirada, algumas falas de cursilistas, né, que colocaram aqui. Ana da Ajuda Silva colocou que Zaqueu, no ponto de vista dela, é o maior exemplo de conversão, porque ele devolveu o que tinha defraudado, né, enquanto cobrador de impostos. Porque, Regina, a conversão não é aquilo que eu digo. Conversão é aquilo que eu faço, a partir da experiência que eu fiz. Então, muita gente está dizendo, eu me converti. Mas conversão não é ato, conversão é processo. E aí, o que acontece com o Zaqueu? Ele muda os esquemas da vida dele. Então, quando faz isso, de fato, é uma verdadeira conversão. Isso aí. Aí o Ernesto coloca que evangelizar gera santidade. E é uma pura verdade isso, né, Marcos? Nós estamos aqui toda terça, existe missa todo domingo, todo dia, existe mensagem de vários padres em vários canais, enfim. Então, evangelizar, se você busca a evangelização, automaticamente você vai gerando santidade em você. É isso, Marcos? Perfeito. E evangelizar, a gente não pode esquecer que a palavra evangelho significa boa notícia, portanto, evangelizar é levar boa notícia. E quantas vezes eu sou ou levo uma má notícia para as pessoas? Deus me livre. Aí nosso querido coordenador regional, Lula Vasconcelos, direto de Itabuna, acredito eu, dizendo, Marcos, é isso aí, o agir do cristão deve ser segundo o Espírito e não conforme os valores que o mundo propõe. Perfeito. Muito bem. Vamos aqui mais, nós tivemos aqui... O Lula ainda complementa dizendo o seguinte, que a ignorância cristã quanto aos desafios vivenciados diariamente em seu comodismo, eu até falei do comodismo, pode ser encarada como um contra-testemunho. Marcos, isso é muito forte. Gostaria até que você fizesse aí uma observação. Eu havia falado do comodismo e o Lula diz que pode ser encarado como um contra-testemunha. Né? Exatamente. Essa frase, na verdade, ela não é clara, fazer igual o Antônio Neto fala, uma clareza solar. Né? Muitas vezes a ignorância cristã é quando eu não entendo o que é ser cristão. E aqui o nosso livro fala muito bem, né? Nosso livro Guia do Peregrino, é peregrinar, dia a dia, momento a momento, né, encarnando as verdades de Jesus, a mensagem de Jesus, nos ambientes onde eu estou inserido. Agora, é uma coisa que você sempre fala, é fácil? Não é. Não é fácil. Mas eu preciso ter clareza sobre isso. Eu preciso saber que quando eu piso na bola, eu pisei na bola. Tem muita gente que acha que pode ser cristão de fachada. Não, hoje eu cometi esse tal, mas não, essa coisa não vai. A gente vai vivendo assim. Então, Jesus, não pode ser.
eu preciso ter consciência de que eu peco, eu tenho contradições, mas eu preciso saber qual é o firme fundamento da vivência cristã. Isso eu não posso perder de horizonte. Eu posso ter contradições no meu agir, no meu dia a dia, mas eu preciso saber que quando eu cometo os meus deslizes, o meu coração tem que arder. Eu tenho que saber que eu cometi aquele pecado, entendeu? Essa às vezes a diferença. Que tem muita gente que faz como... Agora, um exemplo que é um problema que acontece muito. Aquela moça, eu não sei qual foi a cidade, foi Curitiba, que foi atropelada e morta, uma ciclista, e que a pessoa que atropelou não deu socorro e outrora foi vista, flagrada numa câmera, no elevador, conversando, batendo papo, como se nada tivesse acontecido. E muitas vezes nós somos cristãos assim. Não somos empáticos, somos indiferentes à dor e à necessidade do outro e rimos com tudo, com toda a desgraça que existe no mundo, com 160 mil mortos. Estamos ainda minimizando tudo isso. Estamos fazendo piadas e não nos atentamos que eu preciso ser o cristão no mundo, ter os cuidados necessários para que a vida do outro seja preservada, tanto quanto eu quero que a minha seja. Né? Outro caso que aconteceu, um cara, por uma briga de discussão, também passou na TV esses dias, eu vi, o cara jogou o carro num ciclista. Por sorte, por Deus, esse cara não morreu. Bateu, ele caiu e o cara foi embora. E também, por conta de tecnologia, câmeras e tudo, e testemunhas, conseguiram prender o cara e cumprir a lei. Então, essas contradições, e muitas vezes essa pessoa vai para a igreja no final da semana, eu não digo só católico não, tem católico evangélico, essa onda espiritualista, de um espiritualismo que joga você para dentro da igreja e te tira do mundo, esse espírito não é o de Jesus, e nunca vai gerar santidade, porque a santidade é esse dia a dia nosso, de estarmos cuidando uns dos outros. É isso. Aí o Luciano Leite coloca que aquele que é incapaz de olhar o sofrimento do próximo não possui aqui na Terra o reino de Deus. É o que você acaba de falar, né, Marcos? Não é fácil, não, mas você também se lembra, tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado. Vai. Somos interligados, porque todos somos criaturas do Pai. Então, gente, meu Deus. E é por isso que, na minha experiência que eu fiz na Bolívia, eles falam muito sobre a Pachamama, a Mãe Terra. Então, tudo que eles fazem, o alimento, uma bebida que eles estão tomando, eles jogam no chão, em agradecimento à Mãe Terra, porque tudo veio de lá. Eles andam, muitas vezes, descalços para fazer essa interação com a Mãe Terra. Então, as religiões de matriz afro têm muito a nos ensinar sobre esse cuidado com a Mãe Terra. A religiosidade dos índios tem muito a nos ensinar, a espiritualidade deles tem muito a nos ensinar sobre o cuidado com a terra, com o bem comum, com esse mundo que Deus nos colocou como jardineiros e não como exploradores. Então, aí o Lula diz que concorda, sim, com as suas colocações, que a comunhão é entre nós e Deus, mas os frutos dessa intimidade devem resvalar no outro, no nosso irmão, tornando-os efetivamente fraternos. Porque senão, Regina, se não for assim, se a minha comunhão não se transformar em vida e cuidado com o outro, é um alimento indigesto. Então, fez mal, deveria vomitar, você sabe por quê? Porque não se transformou de fato em corpo de Cristo. É corpo de Cristo, mas o que há em mim não gera nada, que é um alimento indigesto. E é por isso que gera a condenação. Porque deveria se... Não é em alimento. O que eu como se transforma naquilo que eu sou. O que eu como é vitamina, é sais minerais, é força, é energia.
Então, quando eu comungo, essa mesma força de Jesus deveria estar em mim. Se não há em mim, então esse alimento é indigesto. Nós não deveríamos comer, porque eu não estou deixando que ele, a palavra de Deus, a força, né, do alimento, que é o próprio Deus, me transforme. Marieni, para finalizar aqui, Marcos, as mensagens, ela coloca assim: então, irmãos, teremos que mudar urgentemente nossa maneira de ser. Sairmos da acomodação, descermos os saltos altos, metermos os pés na lama, irmos ao encontro dos desfavorecidos. Somos cursilistas. Eu ia dizer isso, Marcos, que lá naqueles dias que a gente faz o nosso retiro espiritual lá, o cursilho de 3 dias, a gente tem 3 momentos fortíssimos. E lá, todos que saem de lá, saem com essa convicção que nós descobrimos quem nós somos, da onde viemos, para onde vamos, quem é esse Jesus Cristo, que pode todas as coisas, e que o nosso papel é levar o evangelho a todos os ambientes, é levar o evangelho a todas as pessoas, e principalmente aqueles que estão excluídos, né? Então, Marcos, eu fico feliz, porque eu acredito que na sua mensagem, na Escola Vivencial de hoje, nós podemos alcançar o coração de muitas cursilistas, de muitas pessoas aqui, e que nós tivemos, assim, podemos clarear as ideias na cabeça das pessoas. Porque, às vezes, Marcos, a gente sabe, mas não compreendemos direito. E hoje, na sua fala, foi muito claro o que você coloca, a gente percebe pelas mensagens que apareceram aqui, e que as pessoas compreenderam. Nós não podemos ficar acomodados, nós não precisamos ter medo, e nós precisamos confiar nesse Deus, que é esse Deus que faz a mudança, que faz a ação dentro de nós. E aí, Marcos, eu digo a você o seguinte: está faltando 10 minutos para o nosso fim, para você concluir, fazer as suas considerações finais, dizer a você que você é ótimo. Tivemos aqui outros elogios, não coloquei para você não ficar muito cheio, muito convencido, não coloquei na tela, mas tivemos falas que você é muito ótimo, Marcos, você é maravilhoso, como sempre, viu, Marcos? Não foi só hoje, não, como sempre. E ainda resolveu cantar. E você cantando é maravilhoso. Mas vamos para as suas considerações finais, Marcos. Vamos. Eu gostaria de ler um poema chamado Reencantamento do Ser, é do padre Marcelo Silva, é um padre sacramentino, ele é, como é que chama? Mestre em psicologia pela PUC de Minas. Ele faz o seguinte: dentro de cada um de nós há um sábio, um artista e um místico gemendo como uma mulher em dores de parto, fazendo nascer a luz da aurora ou do crepúsculo, as silhuetas de uma nova humanidade. E como sonhamos com essa nova humanidade! Despertai, ó vós que dormis na escuridão nublada deste dia. Deixai nascer de vós as promessas de um convite esperançoso. Quanto nos falta de esperança! Olhai o reino acontecendo entre vós. Deixai nascer de vós a semente do Logos eterno, que não nos criou para a queda, mas sim para o soerguimento. O mundo está à espera de nossa resposta. Enquanto ela não vier à luz de nossa consciência, o mundo das essências será mais pobre e torpe, pois um traço do eterno não será desvelado ao mundo das formas. No grande tecido humano, uma nova criatura lacinante segue em tatos, cacos e passos, ensaiando a chegada à terra prometida, o jardim perdido, onde lá diremos ao Criador: Senhor, faze-nos um em vós. Amém. Amém, Marcão. Muito bem, já agradeci. Vou colocar uma mensagem aqui para você, viu? Para você ficar
bem envaidecido, mas eu sei que isso não faz parte da sua índole. Mas eu não poderia deixar de colocar a mensagem do nosso querido Edmundo. Marcos, você é um patrimônio humano evangelizador do MCC nessa nossa diocese. Marcos Paulo, Marcos Paulo é também um patrimônio humano, não é para emocionar nem chorar, viu? Evangelizador do MCC nesta nossa diocese. Bom pastor. Obrigado, Edmundo, e a todos pelas felicitações. É sempre bom. Você sabe que eu sou muito emotivo, né, Regina? Conheço. Júlio até falou assim: se vai chorar, você me fala que é para me desligar, que não te ver chorar. Mas, na verdade, aquilo que a gente fala, às vezes também nos impacta, porque também nós nos vemos incoerentes. Porque quando eu falo, na verdade, a grande lição da vida, na verdade, não é fruto de... Às vezes pode dizer assim, olha lá um hipócrita. E, de fato, às vezes é. Porque, muitas vezes, nós nos vemos nessas contradições. Nós nos reconhecemos. Por isso que, às vezes, o choro não é só de emoção, mas é porque também o quanto eu poderia fazer e não fiz. Vai ser o abraço final que Deus nos dá. Ele vai nos abraçar e dizer assim, aqui, Marcos, eu vou te dar a conhecer toda a potencialidade que você tinha e você desperdiçou. Assim nos fará com o Luciano, com o Edmundo, com a Regina, com o Jânio, com o Marieli, com o Luciano. Quanto potencial humano nós somos, e todos vocês que aqui estão nos ouvindo, quanto potencial humano nós somos e às vezes desperdiçamos no nosso egoísmo, na nossa vidinha medíocre. Portanto, precisamos nos acordar como seres, apóstolos e evangelizadores neste mundo em sombras, mas que a esperança que Deus, na sua ressurreição, infundiu em cada um de nós é, pois, a alegria de se fazer. Eu posso fazer tanto por este mundo quanto Jesus fez, porque sou imitador dele. Muito bem. Marcos, gostaria de te agradecer, de dizer que você é ótimo, que Papai do Céu continue a te abençoar, que não desanime, filho, diante das dificuldades, e que você realmente é ímpar para nós, Diocese de Teixeira de Freitas, que você contribui muito com as suas mensagens. Nós temos pessoas que são fãs de você falando para nós, porque nós somos tocados. Você fala de uma forma que só não entende aquele que não quer. Então, dizer a você que você é uma bênção na nossa vida, no nosso movimento de cursilhos. Tá bem? Eu vou aproveitar agora para chamar o meu coordenador diocesano para dar alguns avisos. Jânio. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Jânio. Que bom te ver. Mais bem. É sempre bom ver e ouvir você falar, né, Marcos Paulo? Essa sabedoria, essa sapiência. Você é o verdadeiro profeta da atualidade, né? Que maravilha, viu, Marcos Paulo? Eu tenho rápidos avisos, Marcos Paulo, mas antes eu não poderia deixar de agradecer não só a você e a Regina, que estiveram, e o Luciano, mediante essa escola vivencial, né? E vocês são brilhantes e foi excelente a sua escola vivencial. Parabéns mais uma vez, Marcos Paulo. Então, tem alguns avisos aqui a respeito da coordenação do movimento de cursilhos de cristandade. Dizer a vocês que a nossa sucessão no GED já está estabelecida, aqueles que não puderam participar da nossa Assembleia Diocesana, já foi eleito a nova coordenação, encabeçada pelo Cid Chaves, aqui Teixeira, e a Milena Castro, de Itamaraju, e as demais pessoas que compõem esta chapa assumem a partir de 1º de janeiro de 2021. O setor 1 Teixeira de Freitas deve realizar uma assembleia extraordinária ainda este mês, agora de dezembro que vem, e o setor 2 de Itamaraju terá sua assembleia também extraordinária em Itamaraju, não ordinária, inclusive, de Itamaraju, agora no domingo, 22/11, onde eles estão também escolhendo a nova coordenação. Essa assembleia vai ser no domingo, inicia-se com a Santa Missa, vai ser presencial, estarei lá com eles, vai ser assim excelente, vai ser maravilhoso estar com o nosso setor 2 Itamaraju.
E o nosso movimento é um verdadeiro movimento. O movimento nosso não para, não tem como parar. Nós temos, no dia 4 a 6 de dezembro, agora, o 9º Encontro Nacional para Jovens Cursilistas. São todos os cursilistas do Brasil que participam desse encontro, e nós estaremos mandando 2 representantes jovens. Mandando, não, que é virtualmente, né? Vão participar virtualmente. Mas podemos conseguir ainda mais 2 vagas se alguns outros jovens queiram participar desse 9º Encontro dos Cursilistas Nacional para Jovens Cursilistas. Todo ano é presencial, esse ano, em função da pandemia, também será virtual. Gostaria também de pedir orações para a família do nosso querido irmão Alessandro Spagnacer. Teve seu pai sepultado ontem, faleceu, e foi sepultado ontem do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa confortar toda a família dele, ele, o irmão, e mais a mãe dele, os demais parentes, esposas, e que ele possa levar esse consolo, principalmente à mãe dele. Então, nós pedimos oração pela família e temos certeza que o pai dele já está face a face com Deus, Pai Todo-Poderoso. E, por fim, eu gostaria de pedir àqueles irmãos de Itamaraju que participem da Assembleia Diocesana, ou Setorial de Itamaraju. Porque é na Assembleia Setorial onde a gente avalia como é que está a caminhada do movimento naquele setor, e também nós fazemos tudo para a programação do ano que vem, qual a forma que a gente pode estar com o movimento o ano que vem. Então, participem dessa assembleia, será presencial, com todas as restrições, claro, a gente não pode ter muitas pessoas, vai haver o distanciamento entre as pessoas, mas que participe, ajude a eleger a nova coordenação lá em Itamaraju. Estes seriam os avisos, eu retorno para a Regina, para que ela finalize o... Isso aí. Então, Marcos, vamos finalizar nossa escola vivencial, agradecendo a todas as pessoas. Nós tivemos aqui 30 e poucas pessoas nos acompanhando, isso é maravilhoso. Convidar a todos que na próxima terça-feira se faça presente novamente conosco. Nós vamos ter conosco na terça-feira que vem o vice-coordenador nacional, Corinto. Ele vai falar do papel da educação e do direito na estrutura do racismo. É outro tema muito legal também, que nós precisamos estar aí antenados a tudo isso. Dizer que foi um prazer esse retorno aqui com você, Marcos, esse retorno a estar apresentando as escolas vivenciais. Dizer a vocês que eu estive à frente de uma candidatura vereadora, dei o meu máximo, dei o que eu pude para tentar convencer pessoas que nós, mulheres, precisamos de representatividade e que eu teria, sim, condições de fazer, de desenvolver um papel em prol dessas causas, não só de mulheres, mas de todos os necessitados do nosso município. Mas não foi dessa vez, né? Nós tivemos ali 19 vereadores, como a gente sempre teve, e o nosso município, eu digo com toda certeza, envergonhosamente, me fala uma palavra bem forte aí, Mário, envergonhadamente, o município de Teixeira de Freitas, envergonhadamente, não elege nenhuma mulher para os próximos 4 anos como vereadora desse município. Isso é triste, isso é feio, mas vamos aí, vamos para frente, quem sabe daqui para lá nós consigamos reverter esse quadro. Então, dá uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês, fiquem todos bem. Eu gostaria de convidar a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, nos proteger, nos livrar de todos os perigos e que possa o Espírito Santo de Deus adentrar a cada dia mais aos nossos corações para que nós possamos compreender que nós não somos ninguém sem esse Deus, esse Pai, esse Filho e Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Marcos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, sempre me guarde, me ilumine, me governe, me ilumine. Amém. Gente, fiquem bem, fiquem com Deus. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço, gratidão. E oxalá que essas palavras fizeram sentido para a vida de vocês. Quando faz sentido, a gente passa a mover um pouco a partir daí. Então, grande abraço, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até próxima terça-feira.